Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter agora um tempo meditando na palavra de Deus. Amém. É bom estar com Jesus, é bom fazer esse programa para que possamos meditar um pouco no Evangelho, para que possamos falar do Evangelho de Jesus, da salvação que há em Jesus. Hoje vamos meditar num trecho do capítulo 6 do Evangelho de João. Vamos meditar para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual, estarmos mais perto de Jesus. Amém? Amém. João 6, do 49 ao 63. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal o ensino de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isso é muito duro, quem pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Quem será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Amém. Então a Noemi leu um trecho do versículo 49 ao 63 do capítulo 6 do Evangelho de João. Nesse capítulo, nesse trecho que nós vamos ler agora, que nós vamos meditar sobre ele, que já foi lido, nós vamos primeiro pensar uma verdade muito importante, que o que Jesus diz é que o Espírito é que vivifica, o Espírito é que dá vida. Ele diz assim: o Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. A carne é material, a carne é passageira. Não é as coisas materiais, a carne, este mundo é passageiro. O Espírito vivifica. No versículo 63, Jesus diz: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. E ele diz assim: as palavras, os meus ensinos que eu tenho dito a vocês são Espírito e vida. Então devem ser entendidos da forma espiritual e não carnal, entendeu? Eles não são os exemplos que Jesus dá, as palavras que ele ensina, é para que o nosso espírito tenha a vida eterna, aprenda dele, não é? Porque a carne para nada serve. Então nós não podemos entender todas as lições de Jesus simplesmente de forma carnal, de forma humana, como se tudo fosse para este mundo. Jesus fala do nosso espírito, da vida eterna, não é? Ninguém vai viver eternamente num corpo de carne, não é? Então, nós vamos fazer a passagem da morte e o nosso espírito viverá eternamente. Mas as palavras de Jesus são espírito e vida, porque Jesus diz que a carne para nada serve. Então, vamos entender as lições de Jesus espiritualmente. E Jesus ensina assim já logo no começo: eu sou o pão da vida. Vamos notar o seguinte, não é? O que nós precisamos para viver neste mundo? Exemplos que Jesus dava para que as pessoas pudessem minimamente entender o que ele estava falando. E ele afirma assim: eu sou o pão da vida. O que precisamos para viver neste mundo? Precisamos de comida, de alimento e de bebida, para que possamos estar
sempre crescendo, não é? Nos desenvolvendo. Precisamos comer, se não comermos nem bebermos, acabamos morrendo, não é? E Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Então, vamos continuar. Ele diz assim que os antepassados daqueles judeus que o seguiam haviam comido o pão do céu que Deus havia dado, não é? No tempo da travessia, e eles acabaram morrendo. Mas Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque ele se coloca como pão, não é? E ele diz assim: quem comer desse pão viverá. Esse é o pão que dá a vida. Eu sou o pão vivo. Jesus diz assim: quem comer desse pão vivo viverá. Como se o meu espírito se alimentasse, ele se alimentasse de Jesus. Então, meu espírito, para ter vida, ele precisa se alimentar de Jesus. O que dá vida ao meu espírito é o Evangelho, é Jesus. Jesus é o pão da vida. O meu espírito está vivo e continuará vivo por causa de Jesus. Como o meu corpo material precisa de alimento e bebida para viver, o meu espírito precisa de Jesus, não é? É essa a lição. Então Jesus usa a figura do pão, que é o alimento mais comum da época, não é? O pão, o peixe, não é? É o que eles mais comiam, alguns legumes, para que tivessem vida. E para que o meu espírito, o espírito de todos nós tenha vida, nós precisamos nos alimentar de Jesus, aprender de Jesus, estar com Jesus. Ele é o que vai dar vida ao nosso corpo. E Jesus diz assim, que ele vai se dar em sacrifício, né, para que o mundo, no versículo 51, essa é a minha carne para a salvação do mundo. Então Jesus diz que ele salvará todas as pessoas, o mundo, não é? Com essas palavras que as pessoas entendiam de forma literal, né, elas começaram a se confundir e falar assim: bom, nós vamos comer a sua carne como se fosse uma comida, como se fosse uma coisa assim. Tá vendo? As pessoas não entendiam o que ele falava da forma que ele queria que entendessem. As pessoas viam apenas o lado material. O que nós temos que aprender, tomar cuidado na nossa vida cristã? Não termos uma vida cristã em que só o nosso lado material prevaleça, porque tudo que é material nosso é temporário, tudo é temporário. As coisas que hoje eu vejo, que eu tenho, que eu frequento, é tudo temporário, porque é tudo material, ela vai passar. As coisas vão passar, aquele que tem dinheiro um dia vai passar, a idade vai passar, a igreja que eu frequento, a religião que eu frequento, um dia já não existirá mais aquele prédio, aquele lugar, porque o tempo passa, tudo material acaba se acabando, mas o que fica, o espírito. E as pessoas não entendiam, as pessoas falam assim, bom, as pessoas entenderam o que Jesus falou de forma literal, o que é uma bobagem, não é? Bobagem que nós podemos cometer hoje em dia também, entender os ensinos de Jesus muitas vezes de forma literal, e na verdade é espiritual. Então, Jesus ainda diz assim: em verdade vos digo, se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então Jesus estava dizendo assim, que ele era a verdadeira comida e ele era a verdadeira bebida. A exemplo do que nós precisamos de comer e beber para podermos viver, espiritualmente as pessoas precisariam se alimentar e beber espiritualmente de Jesus para que o seu espírito tivesse vida. Porque as pessoas sem Jesus, o espírito estaria morto. E é claro que ele falava também do seu sacrifício na cruz, onde o seu corpo, o seu sangue seria derramado e o seu corpo seria dado em sacrifício pelos pecados da humanidade. Então é claro que espiritualmente eu preciso me alimentar de Jesus. O que dá vida ao meu espírito? É Jesus, não é? O que dá vida ao meu espírito é Jesus. Aí ele diz assim, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, no versículo 55.
No versículo 56, ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Porque, é claro, as pessoas estão se alimentando espiritualmente do Evangelho, de Jesus. As pessoas estão vivendo, mas vivendo uma vida com Jesus, confiando em Jesus, aprendendo do Evangelho, levando a sério os seus ensinamentos, não é? Tendo reflexões sobre o Evangelho. Quando alguém ensina o Evangelho, quando alguém cita a Bíblia, procurem depois meditar em casa ou com a família se aquilo que foi pregado, se aquilo que está sendo ensinado realmente é da Bíblia, foi Jesus que ensinou. Porque é muito importante que nós tenhamos o seguinte pensamento: nem sempre que se fala o nome de Jesus se prega o Evangelho. Muitas vezes são ensinamentos estranhos ao Evangelho. Então, mas como é que eu vou saber disso? Se eu entender o que está sendo falado e meditar, e ler a Bíblia e ver se aquilo realmente é ensinado por Jesus, não é? Porque caso contrário, é um ensinamento humano que não vai me dar alimento. Eu preciso me alimentar de Jesus, estar com Jesus, não é? E Jesus ainda diz assim, sabendo disso, não é? Depois de entender a Bíblia de forma literal, nesse trecho, muitos daqueles que seguiam Jesus foram embora. E os apóstolos começaram a murmurar, não é? Entre eles. E Jesus diz assim: vocês estão escandalizados? Porque Jesus sabia que aquelas pessoas não estavam preparadas para entender realmente o seu ensino, não é? Eles estavam atrás de cura, muitos realmente foram curados, eles estavam atrás de libertação espiritual, muitos foram libertados de espíritos malignos, como nós vemos, não é? Muitos cegos viram, muitos mudos falaram, as pessoas chegaram a se alimentar, mas o ensino espiritual, que elas entendessem que elas eram espíritos eternos e que precisavam viver através do Evangelho e que Jesus era o alimento e a bebida que eles precisariam beber para ter vida, não é? Eles não entendiam, então eles foram embora, não é? Eles estavam atrás apenas dos bens materiais ou das bênçãos materiais que Jesus poderia dar. O espiritual, eles não entendiam, eles não estavam preparados, não é? E Jesus perguntou assim: se vocês se escandalizaram ao verem esse meu ensinamento, o que vocês dirão quando virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes, que é o céu, não é? O que eles diriam então, vendo Jesus indo para o céu? Se eles se escandalizavam com isso? Porque é claro que nós, espiritualmente, dependemos de Jesus para viver. Ele é o nosso alimento e a nossa bebida que dá vida ao nosso espírito, não é? E através do seu sacrifício na cruz, nós temos vida, não é? Mas precisamos nos alimentar, precisamos viver de Jesus, não é? E essa é a lição do capítulo 6, não é? Jesus é a verdadeira comida e a verdadeira bebida que dá vida ao meu espírito, ao seu espírito, a todos aqueles que nele confiam, não é? E nós não podemos ver o Evangelho de uma ótica simplesmente material, porque nós vimos que as pessoas que acompanhavam Jesus, muitas delas que receberam bênçãos de cura, de libertação, de cegos que viram, mudos que falaram, pessoas que se encontravam sob opressão espiritual, foram libertas, e muitas dessas pessoas, por não entenderem a verdadeira missão de Jesus, quer dar vida eterna ao Espírito, muitas delas foram embora. Não vamos ser assim, porque nós precisamos entender uma coisa: Jesus é que dá vida ao nosso espírito, amém? E nós vamos ter vida eterna por causa de Jesus, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, e nós temos vários vídeos já gravados. Amém. Então pedimos que você veja os outros vídeos também, tem muita lição importante ali. Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, obrigada, Pai, por esse dia, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor nos dá, Senhor, por essa palavra.
nós possamos entender e colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pedimos a Deus que abençoe cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, familiar dessa pessoa. Nós te pedimos também pelo Brasil, pelos estados que sofrem, pelas pessoas que sofrem. E pedimos, Senhor, que nos dê sempre discernimento para fazer a sua vontade. Agradecemos pelas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.